Olá, sejam mais uma vez muito bem-vindos a uma palestra aqui do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Hoje eu estou aqui com o administrador Luiz Carlos Afonso, que vai falar sobre redes sociais corporativas, como implementar e aferir resultados. Antes da gente dar início aqui à nossa transmissão, à nossa palestra, alguns recadinhos importantes. Quanto ao certificado, em breve a gente vai postar no chat do YouTube o link para a solicitação da emissão do certificado. Então, fique atento para você fazer o check-in, fazer essa solicitação da emissão do certificado. Já quanto às perguntas, ao fim da palestra, o Luiz Carlos ele vai responder as perguntas de todos vocês que estão assistindo a gente na transmissão ao vivo do nosso canal no YouTube. Então, faça suas perguntas também no chat do YouTube, que a gente vai repassar aqui para ele. No final, eu volto aqui e vou repassar para ele todas as perguntas que vocês fizerem. Ok? No mais, um excelente evento para todos. Luiz, mais uma vez, muito bem-vindo. Obrigado. Tudo ok? O som tá, né? Gente, muito boa tarde a todos. Espero aí que estejam bem, né? É um prazer enorme estar retornando aqui ao CRA para ministrar essa palestra, né? Eu já fiz vários eventos aqui no CRA e é um prazer muito grande estar fazendo isso, né? Então, a palestra, o tema redes sociais corporativas, como implementar e aferir resultados. Essa palestra ela foi baseada, né, nesse meu livro, né, publicado em 2015, né, cujo nome é o mesmo, né, Redes Sociais Corporativas, como implementar e aferir resultados. Bem, vamos ao roteiro, né, da palestra, né? Nós vamos inicialmente falar sobre os tipos de redes sociais que surgiram após a Web 2.0. Né? Então, assim, pessoal, assim, que nasceu mais recentemente, né, a Web 2.0, ela surgiu no início da década de 2000. Então, ali começou-se a possibilidade da interação entre humanos. Até então, não existia essa interação. E aí, nós vamos falar sobre os tipos de redes, né, sociais que surgiram naquela ocasião, né, que veio dar todo esse processo das redes que hoje nós temos por aí. Né. Vamos falar um pouco sobre o planejamento de uma rede social corporativa, né, como é que você faz para planejar uma rede social corporativa. Vamos criar uma sub-rede, né, e a estruturação desse ambiente. Quer dizer, a rede social corporativa, eu vou aqui o tempo todo exemplificar como a rede social corporativa como uma empresa, né? Vamos dizer assim, uma organização. Você pode fazer isso em outros níveis, mas fica mais fácil o entendimento quando você tem, por exemplo, você quer implementar uma rede social, né? Aí você vai implementar no nível da organização, né? Então, você tem lá a estrutura organizacional, você tem lá a presidência, e embaixo você tem as diretorias ou departamentos, e aí você vai criar uma sub-rede, né? Vai ser um exemplo da criação de uma sub-rede e a estruturação desse ambiente. Vamos falar também do povoamento dessa sub-rede. O que é isso? São os recursos, né, que essa sub-rede vai disponibilizar, e automaticamente esses recursos são os recursos que já estão disponíveis na rede social, né? E a migração dos membros, quer dizer, você tem ainda, com esse exemplo, a rede social, né? Você tem sub-redes, vamos exemplificar, uma rede com 1.000 funcionários, aí você tem 3 níveis, 3 departamentos, 3 diretorias, uma com 300, outra com 300, a outra com 400 funcionários. Então, você vai criar essa sub-rede, né, que vai ser criada, tem 300 funcionários. E aí, nós vamos migrar esses 300 funcionários para essa sub-rede. Eles vão trabalhar ali especificamente.
ainda dentro do roteiro, vamos falar sobre algumas plataformas existentes de rede social corporativa, a equipe de implementação desse projeto, o cultivo da rede social. Esse é um termo que eu vou falar aqui algumas vezes, que é um termo do Etienne Wenger, né, que é um teórico ao qual me espelhei para poder fazer a minha dissertação de mestrado. Ele usa muito esse termo, quer dizer, a rede está funcionando, depois tem que estar... você tem que estar cultivando para que essa rede não morra, essa rede continue ativa. E algumas referências, né? Quer dizer, são as referências que eu usei para poder fazer esse trabalho. Bem, vamos falar dos tipos de redes sociais que surgiram após a Web 2.0, né? Justamente lá no início da década de 2000. Essa primeira tópico aí, comunidade e redes sociais, ela é um pouco antes, né, dessa Web 2.0, né, que são as comunidades e redes sociais, a comunidade de base local. Então, como não tinha interação, né, a tecnologia não estava ainda funcionando de tal forma, você tinha comunidades de base local, mas não havia uma integração. Depois chegou, né, o ano 2000, quando começou a surgir esse processo de interação, aí surge o termo comunidade virtual. Quer dizer, ele é cunhado pelo Reingold, né? E qual é a maior proposta desse tipo de rede social? É a consolidação das comunidades de base local, ou seja, aquelas comunidades acima, ela começa a ter uma consolidação, começa a haver uma interação. Depois, a gente fala um pouco sobre redes sociais na internet, né? A rede social na internet, na verdade, ali você tem os atores que são pessoas, são os humanos que se interagindo entre si. Mas naquela ocasião, existia dois outros atores, que eram o blog e o link, né? Ou seja, um humano se comunica com o blog, que se comunica com outro humano, o link da mesma forma, né? Aí chegamos às comunidades de práticas na internet e redes sociais corporativas. Então, a comunidade prática é um nome aí bem disseminado, né? O Wenger, né, que está lá no final da apresentação, o Etienne Wenger, ele cunhou esse termo, né? São grupo de pessoas que compartilham uma preocupação ou uma paixão, né, por algo que eles fazem e aprendem à medida que interagem regularmente, né? Então, isso é um termo da comunidade de prática. A rede social corporativa veio seguindo esse rastro da comunidade de prática. Agora vamos fazer aqui uma reflexão, né, sobre assim, as organizações como um todo, né? Quando o dia de trabalho termina, parte substantiva do capital das organizações vai embora para casa. Então, o que é isso, né? Na verdade, as organizações, se ela não tem iniciativas como essa, né, de implementar uma rede social corporativa ou outras implementações, né, trabalhei muito com gestão do conhecimento, e justamente você tentar reter na organização o conhecimento, eles vão assim para casa, né? E acontece às vezes das pessoas saírem, né, da organização e levar o conhecimento. Então, isso é para fazer uma reflexão e você realmente trabalhar para implementar uma rede social corporativa. Um outro tópico importante mencionar é que redes sociais corporativas ela não é um ambiente virtual de aprendizagem, né? Então, quando as redes, quando começou a haver interação entre humanos, né, lá no início da década de 2000, surgiram muitas iniciativas de educação à distância, né? Então, você tinha vários softwares que eram assim, plataformas para justamente receber o curso e o curso funcionar, né? As iniciativas de rede social eram poucas, tinham várias iniciativas de comunidade de prática. Então, o que acontece? A rede social corporativa ela não é um ambiente, né, virtual de aprendizagem, né? Eu até recentemente fiz um curso
longo aí, né, usando o Moodle, né, o Moodle acho que muita gente conhece, que é um ambiente virtual de aprendizagem, né, um software público, né, software livre. Você compara, você vê que não é igual a uma rede social corporativa. Então, é importante ter isso bem claro. Agora, vamos falar sobre o planejamento, né, de uma rede social, né, corporativa. Bem, o planejamento ele tem que ser pensado no contexto da organização, né? Então, vamos imaginar ainda esse exemplo que eu estou dando, né, de uma empresa que tem vários departamentos, e aí um departamento resolve implementar uma rede social corporativa. Pode fazer isso? Pode. É um departamento que funciona mais, né, que eles têm atitudes. Quer dizer, você vai implementar essa rede social nesse departamento, né, e as outras áreas não vão ser implementadas. Mas, para se fazer o planejamento, você tem que pensar a organização como um todo. Ela não pode ficar de fora. Um outro tópico é assim, o tempo dessa rede, né? Então, quando você vai desenvolver isso, é importante saber se você está implementando essa rede por tempo, né, determinado, né, por um determinado período de tempo, ou por tempo indeterminado, né? Tem que ser feita uma avaliação periódica, né, dessas redes, e que tipos de critério de avaliação são importantes, né, para esse caso em si, né? E aí tem um fragmento do Etienne Wenger, né, que ele diz assim, que o planejamento tem que ser negociado, a rede não é igual a uma organização. Então, se alguém resolve implementar uma rede social, ela tem que ter parceiros, né, profissionais parceiros para poder tocar junto esse projeto. É diferente da organização resolver implementar um projeto, né, dessa natureza e que vem de cima para baixo. Os profissionais têm que aderir tudo e nem sempre vão aderir a contento, né? Quando você faz isso negociado, né, fica muito mais fácil. Temos também que fazer a capacitação dos membros dessa rede, né, porque nem sempre ela é intuitiva, né? A maioria das atividades são intuitivas. Nesse mundo de hoje, os profissionais, né, de uma maneira geral, que já lidam com a tecnologia, conhecem, né? Ainda dentro do planejamento, né, da rede social corporativa, o Wenger ele sugere 7 itens, né, 7 princípios para implementar uma rede social corporativa. Eu extraí 4, né, deles só, né? Você tem que ter um projeto para evolução, quer dizer, você tem que desenvolver um projeto sabendo que ele vai evoluir, né? Você tem que abrir o diálogo entre a perspectiva dentro e fora da comunidade. Então, você vai tratar aquele caso, né, de um departamento está implementando uma rede, os outros não. Então, você tem que ter um diálogo entre as outras áreas para poder você implementar essa rede social corporativa. Você tem que sugerir diferentes níveis de participação. As pessoas participam dessa rede, mas com papéis, né, diferenciados. Atores têm papel diferenciado. E você tem que dar ritmo, né, à rede social, né, para ela realmente evoluir. Bem, aqui é uma representação gráfica de você criar uma sub-rede, né, então, corporativa. É bem dentro daquilo que eu comentei. Você tem a rede social, que é a presidência da empresa, você vai criar uma sub-rede, né? Alguém lá interessado vai criar uma sub-rede. Está saindo na frente das outras áreas, né? Então, é um pouco isso, né? Você tem a rede social, você tem sub-rede A, sub-rede B, sub-rede C. Então, vou exemplificar sempre dentro dessa sub-rede A, né? Quer dizer, coloco ali que é simular a estrutura organizacional. Bem, agora, quer dizer, vamos imaginar que cada caixinha dessa assim, a caixa maior, que é a rede social corporativa, é o software, né? Então, você tem que ter profissionais da área, né, de desenvolvimento, né, da área de TI, que vai ajudar
a fazer, né, a desenvolver essa estrutura. Você tem a rede, né, social, é o software maior. E aí você tem as outras áreas, né, que serão implementadas. E aí é justamente isso, a habilitação dos recursos oferecidos da plataforma, né, de acordo com a necessidade da gestão da rede social corporativa. Então, você tem vários recursos tecnológicos que são implementados, né, nessa sub-rede. Certamente você imagina que ela já está implementada na rede social, e para que justamente ela funcione plenamente. Aqui são os recursos, né? São os recursos tecnológicos. Estou imaginando, por exemplo, esses recursos não estão disponíveis em todas as redes, né? Mas um projeto dessa natureza, né, quem vai tocar esse projeto, tem que trazer para essa rede esses recursos, né, para que eles realmente sejam bem atendidos. Tem rede que tem menos recursos que essa, né? Por exemplo, a principal rede, que eu vou citar o exemplo aqui, que é de um projeto que eu implementei no Ministério da Saúde, uma rede social corporativa, ele tem todos esses recursos, né? Nem todas têm. Então, por exemplo, o recurso de comunicação, né? Você tem lá notícia, calendário e comunicado. O que é isso, na verdade, né? Você tem lá na rede social corporativa, né, que é, vamos dizer assim, a estrutura da empresa, né? Quem é que trabalha aí com comunicação? Então, é quem vai tocar esse processo, né? Aí vai tocar, quer dizer, as notícias, elas são enviadas por ali, vão assim, migrando para todas as áreas, né? Calendário, você tem uma agenda. Os comunicados são as newsletters, né? Que também estão afetos ali à área. Quer dizer, essa comunicação, ela, quando você está fazendo isso da subrede, você vai levar essa estrutura para a subrede, mas com aquele profissionais daquela área, né? Você tem recursos colaborativos, que são os fóruns, e documentos wiki. Quer dizer, o fórum todo mundo conhece, documento wiki vou citar o exemplo de como ele funciona, né? Acho que muita gente já conhece hoje, mas não tem isso disponível muito em todo quanto é lugar. É um documento que, por exemplo, fez uma reunião presencial ou virtual, aí tem que confeccionar a ata. Confeccionou a ata, alguém é responsável, envia para o grupo que participou da reunião, e aí eles vão editar, vão colocar as informações que interessam naquela ata através desse documento wiki, um documento wiki que é editado, né? Entendeu? Aí nós temos, por último, aí, repositórios, né, que são os documentos e imagens. Da mesma forma, se existe um formato para que todos esses documentos sejam arquivados, não só lá na rede, como na subrede, e as imagens, né? Então, tudo assim muito estruturado, né? Bem, aí agora vamos falar sobre a migração dos membros da rede maior, né, que é a rede social corporativa, para a subrede A, né, que é onde está se trabalhando. Então, imagina lá a rede social corporativa com mil funcionários naquela organização, essa daqui tem 300, a subrede A, subrede B 300 e na outra 400. Então, você vai migrar, né, todos esses funcionários lá para dentro daquela subrede. E cada um vai ter o seu papel. Na maioria do caso, as pessoas são na verdade, assim, membros, né? Aí outras têm papel de mediador, enfim, tem de tutor, enfim, tem de tudo ali, né? É um pouco parecido com o que acontece com com os ambientes virtuais de aprendizagem, né? Bem, aqui eu falo um pouco sobre algumas plataformas de rede social, né? Falo do TikiWiki, né? O TikiWiki é um software livre, né? Ele é muito bom, né? Eu utilizei ele no Ministério da Saúde. Ele tem todos aqueles recursos que eu coloquei, né? E aí, assim, a organização, a área que quer implementar uma rede social corporativa, ela tem que ter um suporte, que vou falar ali dos recursos, né? Tem que ter um suporte que conheça essa questão, né, de softwares, como baixar esse software no servidor da organização, enfim,
definir permissões, etc. Tal, se tem que implementar algum outro recurso nela, fazer isso, entendeu? E o TickWiki, ele é isso, ele é um software livre, né, que você pode fazer fazer essa atividade. O Workplace é do Facebook, né? Ele está lá nos servidores do Facebook. Então, se você quer usar ele da mesma forma, você não baixa, você vai, vamos dizer assim, entrar no software, vai começar a entender e ver como é que ele funciona. Eu, por exemplo, participo, né, de uma rede social corporativa que é da Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento, né, SGBC. Eles utilizam o Workplace. Eu também acho ele assim bem interessante, né? E tem o Slack, né, que também é uma rede social corporativa, não conheço muito, né, mas tem outros, né? Isso é um trabalho que tem que ser feito de pesquisa, né? Quem quer implementar, pega essa lógica, assim, não, mas a gente tem que ter um software, então como é que a gente faz? Por último, eu botei o WhatsApp, né, que não é uma rede social corporativa. O WhatsApp é um aplicativo de mensagem, mas ele está sempre implementando recursos, né, nele, né? E, recentemente, ele implementou subcomunidades, né? Você tem grupos, né? Eu, por exemplo, participo de grupo que tem 900 membros, já está chegando a quase 1.000, né? E para eles lá mesmo eu dei essa sugestão. Então, você pode criar subgrupos, né, e migrar, vamos dizer assim, migrar membros para determinado subgrupo e tocar. Quer dizer, ele vai, assim, né, vai ficar mais afeto aos assuntos daquele subgrupo. E aí você tem o grupo maior, né, que está ali atuando, né. Ele é muito limitado, por isso é um aplicativo de mensagem, né? Você não tem uma outra função a não ser as mensagens, né, que são trocadas, inclusive vão ficando lá para o final. Quer dizer, é diferente, né, de uma rede que você tem um fórum, por exemplo, você troca as mensagens, ela está ali, na horizontal. Então, você quer resgatar aquilo, você está ali, está vendo. Agora, no WhatsApp, você pode fazer lá uma pesquisa, né, mas, mesmo assim, é muito limitado. Bem, a equipe de implementação, né, desse projeto, né, você tem que ter um gestor, né, ou seja, alguém que queira implementar uma rede social corporativa numa organização, né, seja ela uma empresa ou numa sociedade como essa na Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento. Aqui, por exemplo, no CRA, né, não sei se tem, né, uma rede social corporativa, você tem que ter um gestor, né? Quem é esse gestor? É quem vai bancar o projeto, vai dizer assim, eu quero esse projeto, né? E ele é convencido por quem? Pelo mediador, né? Então, o mediador é que vai convencer ele e vai mediar toda a dinâmica de implementação da rede. Você tem que ter um suporte tecnológico, que é justamente o profissional que vai ajudar a viabilizar essa questão da tecnologia, né? Para poder, seja, né, um software livre como o TickWiki, seja um software como o Workplace, né, que está lá no Facebook, ou um outro software qualquer, né? Ele vai ajudar a viabilizar essa questão. Esse profissional ele pode fazer parte da equipe ou fazer parte da estrutura dentro da organização, mas cedido para esse projeto. E nós temos os membros, né, os membros que participam do projeto, né? Bem, aí agora criou-se a comunidade, a rede social corporativa, e aí como é que fica, né, Zé? Como é que essa rede se mantém em pé, né, o tempo todo, né? Aí eu uso um pouco aquela expressão do Etienne Wenger, né, que é a palavra cultivar, né? Cultivar é interessante até para muitas coisas na vida, né? Então, isso aí você define um tempo, né, para poder você começar a movimentar essa parte da cultivar a rede social.
Aí você tem que ver assim, a rede social, o tempo de duração dessa comunidade, né? Quer dizer, essa comunidade foi feita para um tempo determinado ou por um tempo indeterminado, né? É importante checar isso para você fazer os outros checklists, né, para avaliar essa rede, né? O processo de capacitação, né, já quando você implementou a rede social e as subredes, você fez um processo de capacitação. Então, está na hora de refazer, né, essa capacitação. Primeiro que assim, você pode estar implementando novos recursos na comunidade, né, e aí é importante fazer, né, a capacitação. Você tem que avaliar o nível de maturidade dessa comunidade, né, justamente por causa desse último item, né? A rede social corporativa funciona como todo ser vivo, né? Elas nascem, crescem, chegam à maturidade e depois morrem. Então, o grande desafio das organizações que estão implementando uma rede social corporativa é não deixar essa rede morrer. Bem, aqui algumas referências, né, que eu tenho por base para ter montado essa palestra e também um assunto que eu respiro no dia a dia, né? Você tem esse livro, né, que é o livro das redes sociais corporativas, mesmo tempo, né, como implementar, aferir resultados. Eu tenho aqui um outro livro, né, que é esse livro de Tecnologias de Comunicação e Cognição. É um livro que eu e mais 3 pesquisadores fomos os autores desse livro, e além da gente ter sido, assim, vamos dizer assim, os organizadores desse livro, ele tem 14 artigos. Nós 4, cada um de nós, temos um artigo no livro. E o artigo que eu tenho no livro é sobre comunidade e rede social, né? Tenho também um artigo recente, né, que eu fiz para a editora Atena, né, que ela me convidou, que sobre redes sociais e comunidade prática. Tanto que eu coloco ali capítulo, né, de livro online, né? Eu tenho o hábito, né, de escrever, né, e hoje em dia a gente está sendo, diz assim, estão nos limitando a escrever menos, né? Então, por exemplo, eu escrevo muito por LinkedIn, e aí você, né, tem um limite, né, de caracteres, né, que você escreve, né? Não dá para estar escrevendo muito. Mas esse capítulo para esse livro, não, ele é um capítulo que eu chamo de capítulo parrudo, né? Ele tem assim, bastante informações. E, por último, aqui eu tenho outros autores, né? Eu tenho esse livro, né, que foi o meu teórico, né, o Etienne Wenger, né, o meu teórico para desenvolver a minha dissertação de mestrado lá em 2010 a 2012, né, entendeu? E ele foi o principal teórico. E Cultivando Comunidade Prática. É um livro, quer dizer, é um americano, né? Então quem quer conhecer do assunto, né, debruçar no assunto, eu recomendo essa leitura. Bem, é isso. Agradeço a todos, né, que estão assistindo online. E, segundo a Érica, a gente, quer dizer, eu aceitei, né, receber perguntas. Então, vamos ver se tem alguma coisa aí de pergunta, tá? Muito obrigado. Vamos lá, temos uma pergunta aqui. Deixa só a internet colaborar. O Rodrigo Viana pergunta: para iniciar um projeto de RSC estruturado, como devemos iniciar a pesquisa de ambiente virtual e suas principais características? A pesquisa virtual. Isso. Para iniciar um projeto de RSC estruturado, como devemos iniciar a pesquisa de ambiente virtual e suas principais características? Na verdade, um projeto como esse, né, e tantos outros, né, você tem que primeiro, quer dizer, sentir o ambiente, né? Você tem que sentir se as pessoas realmente estão interessadas. Então, ela já tem que estar ali vivendo esse termômetro. Não adianta você chegar isso, né, para uma organização que está funcionando
aos moldes antigos, né, tentar implementar. Então, acho que você tem que realmente tentar fazer com que as pessoas vá entendendo o projeto e vá conversando com grupos, né, como qualquer implementação de projeto. Né, a única forma que você tem de realmente conseguir adesão. Né, um pouco que o Etienne Wenger fala, né, você tem que ter pessoas que estejam interessadas. Não adianta você chegar lá com software e sair implementando. Entendeu? Não sei se respondi. Bom, como a gente não tem mais perguntas aqui, uma pergunta aqui de quem estava assistindo. A gente hoje recebe uma montanha de informações diariamente, em qualquer organização, em qualquer trabalho. Como transformar a rede social corporativa em algo que realmente dê resultado para as organizações? Tem uma fórmula? Ou é baseado nesse trabalho de estruturação que você explicou para a gente hoje, Luiz? Eu acho que as informações que a gente recebe hoje, no dia a dia, né, elas, quer dizer, tem que ser levado em conta? Tem, né, mas isso não pode ser cooptado para a rede social. Né? A rede social, você está tentando fazer com que a dinâmica da organização ela funcione dentro de um ambiente, né, dentro de um ambiente, né, de uma rede social corporativa. Né? Então, acho que assim, essas informações que chegam, que filtram, né? Você que é da área de comunicação... exatamente, né? Então, por isso essa pergunta. Então, da área de comunicação, essas informações chegam, né? Quer dizer, aí você tem lá um newsletter da organização, alguém que vai pegar essas informações de fora, vai filtrar, vai colocar ali dentro. Entendeu? Então, assim, as pessoas, cada uma tem um movimento. Né? Então, tem gente que vai estar sempre ali, vai ler, né? Não vai ler só a newsletter que a instituição está disponibilizando, né? Vai também ler, né, sobre aquele tema. Né? Hoje em dia você tem tudo. Né? Então, você pega o LinkedIn, né? O LinkedIn tem lá o newsletter dele. Né? Então, quando eu leio o newsletter do LinkedIn, de repente já li essa informação em algum lugar. Entendeu? Então, é um pouco isso, essa informação de fora, né? Quer dizer, o que é cooptado para dentro da organização. Em algumas instituições que eu trabalhei, a gente tinha uma área de prospecção tecnológica, né? Ou seja, justamente, mas aí tem a ver com a tecnologia. Né? Quer dizer, o que você implementa, né, vamos dizer assim, de novas tecnologias que vai ajudar a organização a funcionar. Uma delas é essa, implementar uma rede social corporativa. Entendeu? Então, é um pouco isso. Né? E, Luiz, em relação, você que é um estudioso do assunto, em relação ao mercado internacional, você acha que as corporações brasileiras, as organizações brasileiras, elas estão no mesmo nível das multinacionais em relação às redes sociais corporativas? Ou a gente ainda tem que aferir melhor resultados? Como é que você vê isso a nível global? Bem, eu acho que, bem no início lá da década de 2000, né, surgiu muito o advento do software livre. Né? As pessoas... Hoje você tem, né, por exemplo, o TickWiki, que é um software livre. Aí você tem, por exemplo, o Mozilla, né, que é um navegador software livre. E se tem, né, o Moodle é um software livre. Esse movimento foi um movimento mundial. Né? E aqui no Brasil isso, né, também estava funcionando plenamente. Né? Mas, assim, segundo informações que a gente tem, é que o Facebook, né, chegou com uma mala de dinheiro em Brasília e isso acabou. Né? Então, porque a gente sabe que as iniciativas tecnológicas, né, eu cito isso inclusive na minha dissertação, aqui no Brasil é diferente, por exemplo, de nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem Vale do Silício. Né? Então, as pessoas estão lá respirando isso o tempo todo, estão trazendo novidades e tudo. Aqui no Brasil... Isso não existe. Isso existe nas organizações públicas. Entendeu? Eu tenho orgulho porque funcionário público, porque ali sim se respira isso e isso é transformado em conhecimento, enfim. E o pessoal da iniciativa privada vai nesse movimento, entendeu? Vai nessa esteira, vai né? Nessa esteira. Entendeu? E mais uma pergunta aqui. O Workplace, por usar a base do Facebook, seria o mais fácil de ser utilizado pelos membros?
Eu acho que sim, né? Eu uso ele, né? Já falei, na Sociedade Brasileira de Gestão de Conhecimento, né? Quer dizer, uma sociedade que tem muitos sócios, sou um dos sócios, né? Então, eles utilizam esse software. Acho até para quem quer enveredar para essa área, tem que fazer trabalho de pesquisa, trabalho de tecnologia. Ó, pô, vou usar o Workplace. Entendeu? Cria um grupo pequeno, faz, entendeu? Prospecção, começa a utilizar, depois tenta o TickWiki, entendeu? E possivelmente tem outros. É que eu até cheguei a pesquisar na internet, mas não consegui ver muito, entendeu? Mas com certeza o TickWiki é muito mais complexo do que o Workplace, entendeu? E falando nessa questão assim de software livre, de implementação, né? Você acha que para as startups brasileiras, né, startup que também é uma área que você gosta muito, né? Que você é um estudioso, as startups brasileiras ainda há espaço para criação, de repente, para trazer novidades nessa área? Como é que você está vendo esse movimento em relação às startups? Hoje a inteligência artificial chegou para, entendeu, mudar todo esse cenário, né? Entendeu? E aí muita coisa hoje tem sido desenvolvida com base na inteligência artificial. Eu acho que usar software livre, para desenvolver software livre para qualquer aplicação dentro de startup, eu assim, posso estar enganado, mas eu não vejo muita chance. As pessoas, porque não vão usar o software livre. O software livre foi meio que, eu diria assim, descontinuado no Brasil por conta desse movimento. Esse movimento existiu mesmo, né? A gente estava, né, no Ministério da Saúde lá naquela época, também na época lá de 2000, 2005, por aí, entendeu? Com mega projeto implementando vários softwares livres, né, em vários lugares do Brasil. E chegou isso mesmo, a informação que a gente tem, entendeu? Esses softwares proprietários chegaram em Brasília e isso descontinuou. Então, eu não vejo assim, muita chance de estar utilizando software livre para as aplicações de startups, né, entendeu? Então, elas vão usar software proprietário mesmo, entendeu? E também hoje em dia com base na inteligência artificial. Muita gente fica com medo, né, assim, da inteligência artificial. A gente escuta muito. A inteligência artificial vai acabar com muitos empregos, né? Mas também escuta, por outro lado, que se você souber utilizar a inteligência artificial, ela é um plus dentro do seu trabalho, né? Ela é a favor do seu trabalho. Isso também, a gente também pode levar isso para dentro de uma gestão de redes sociais corporativas, principalmente para conseguir aferir os resultados que essa rede traz? Sim, pode. Eu acho que a gente tem aí milhões de aplicações, né, de inteligência artificial, entendeu? Então, se de repente encontrar a aplicação certa para poder utilizar na implementação de uma rede social corporativa, entendeu? Ela vai facilitar bastante, entendeu? A gente vê aí que é o que tem acontecido. Hoje eu não conheço nenhum caso, né? Não existe um case aí a respeito disso, né? Bom, mas de repente é um administrador que vai trazer esse case, né? Pode ser, quem sabe, né? Luiz, para a gente fechar aqui o nosso papo, eu queria que você desse uma dica, né? Assim, qual o primeiro passo? O profissional que está dentro da organização, ele quer implementar uma rede social corporativa de sucesso que dê resultados para a sua organização, para a sua empresa. Qual é o primeiro passo, aquele primordial, aquela pedra fundamental que você daria como dica? Primeiro, que profissional é esse, né? Entendeu? Profissional é esse. Imagina o profissional atuando na organização como um técnico, né, dentro de uma determinada área. Ele tem que começar a conversar muito. Se quiser, pode entrar em contato comigo, posso dar também algumas dicas, tenho o maior prazer em fazer isso, né? Mas assim, ele tem que conversar para poder implementar isso, até chegar a uma conclusão de que, poxa, vamos conversar com o nosso gestor para ele ser o patrocinador, né? Porque você tem que
no mínimo, conversar com o gestor para ele ser o patrocinador. Ele vai, por exemplo, ajudar a disponibilizar lá um suporte técnico, que é uma área que muito fechada, né? Tem ali o pessoal, né, de TI, eles ficam, né? Eu sempre fui da área de TI. Eles ficam lá dentro da área de TI e aí, assim, só vão como realmente vindo com uma ordem, né, de cima, entendeu? Para poder... Um dos passos é esse. Você fazer prospecção, tá instalando lá o software, né, para poder... a plataforma para poder tá funcionando. E vai fazendo testes com pequenos objetos, a gente chama de objetos de aprendizagem, pequenos. Né? Tá? Até entender qual é o seu público-alvo, né? Até entender. Luiz, foi um prazer tê-lo aqui no auditório do CRA. Os contatos do Luiz estão aqui, aqui na tela, telefone, e-mail... LinkedIn, procurei no LinkedIn. Sim, também, no LinkedIn, né? Também, se chamar meu nome todo, eu até ia colocar essa informação, né? Botar meu nome todo. E esse telefone é um telefone que eu utilizo até, é privado, mas eu utilizo também ele no WhatsApp e vou atender plenamente, né? Com certeza. Tá. Luiz, obrigada pela sua presença aqui no auditório Gilda Nunes. Tá, obrigado, querida. Obrigada. E obrigada a você que assistiu a gente aqui no canal do YouTube. Lembrando que o link com a solicitação do certificado permanecerá aqui no chat e você que está assistindo a gente depois do ao vivo sempre vai ter todo esse conhecimento para você aqui nas mídias do CRA-RJ. Eu aguardo você no próximo programa. Até lá, tchau, tchau.